Vamos, nesse momento, abrir a palavra de Deus no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos, nessa manhã, abrir no capítulo 11 e nós, com a graça do Senhor Jesus Cristo, iremos meditar mais uma vez neste capítulo. Gênesis capítulo 11, nós vamos, com a graça do Senhor, continuar as nossas exposições nesse livro, continuando o capítulo 11, a partir do versículo 10. Gênesis capítulo 11, nós iremos meditar nessa manhã do versículo 10 até o versículo 32, mas inicialmente eu farei a leitura apenas do início do versículo 10. Gênesis capítulo 11, a nossa meditação nessa manhã será do versículo 10 ao versículo 32, nós iremos fazer a leitura do texto ao longo da exposição. Inicialmente nós iremos ler o início do versículo 10, que nos diz assim: São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Amém. Vamos orar ao Senhor nesse momento, pedir a sua graça, a sua bênção, a sua direção nesta manhã, para que possamos juntos compreender a palavra de Deus e então ouvi-la sendo explicada e aplicada aos nossos corações. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós louvamos o teu santo nome pelo privilégio que temos, ó Pai, de juntos, como igreja do Senhor, nos reunirmos para adorar o Senhor, para cantar ao Senhor, para ler a Tua palavra, orar, ó Deus, e especialmente, ó Deus, poder ouvir a Tua palavra sendo pregado aos nossos corações. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a compreender o que a Tua palavra tem a nos ensinar, que ela seja aplicada aos nossos corações nessa manhã e que nós possamos compreender melhor, compreender um pouco mais a respeito do Teu plano soberano de salvação. Um plano que se desenvolveu progressivamente, de geração a geração, até chegar até nós, até nos alcançar. Que o Senhor, Deus, nos leve nessa manhã à fé em Jesus Cristo, por meio da convicção de que o Deus soberano, que iniciou a história através de um homem, também redime pecadores através de um homem, a saber, o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor fale aos nossos corações, é o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmãos, na última semana nós iniciamos o capítulo 11 de Gênesis e nós tivemos o privilégio de meditar na famosa história da Torre de Babel, naquela história onde nós vimos Deus confundindo a língua dos homens, porque os homens tentaram construir uma torre que supostamente chegaria até os céus. E nós temos visto que há um relacionamento entre o capítulo 11 e o capítulo 10. Se os irmãos olharem o capítulo 10, os irmãos vão perceber uma longa lista de nomes, uma longa lista dos descendentes dos filhos de Noé. Uma lista que é composta não só de indivíduos, mas de nações inteiras. Nações com suas próprias línguas, com suas próprias culturas, com a sua própria terra. É no capítulo 11, então, que nós compreendemos como essas nações, de fato, se dividiram. É no capítulo 11 que nós aprendemos que até a Torre de Babel, todos os homens sabiam apenas uma única língua e tinham apenas uma única forma de falar. Somente depois da Torre de Babel, então, os homens são confundidos, as línguas são confundidas e os homens são espalhados pela terra de tal forma que nações diferentes se formam
povos diferentes se formam em terras diferentes, com línguas diferentes e culturas diferentes. No início, então, de Gênesis 11, nós vimos como um povo unido com uma só língua estava unido contra o propósito de Deus. E nós temos visto, irmãos, como Deus tem vencido os propósitos maus dos homens para cumprir o seu propósito eterno para a sua humanidade. Nós vimos lá no início de Gênesis que Deus havia prometido que por causa do pecado do homem, Deus enviaria um descendente da mulher, que seria capaz de destruir as obras de Satanás e pisar a cabeça da serpente, a cabeça do próprio Satanás, e trazer então redenção e salvação para o seu povo. Mas muitos empecilhos surgem no meio dessa caminhada. O pecado do homem, no capítulo 6 de Gênesis, e então Deus tem de trazer o dilúvio. Nós vemos então a Torre de Babel, a tentativa do homem unido se voltar contra Deus. Mas apesar de todas essas tentativas do homem e do pecado, de impedirem o cumprimento do plano de Deus, Deus continua firme no seu propósito de salvar pecadores através do seu descendente escolhido. O que nós veremos hoje, na segunda parte do capítulo 11, é justamente mais um passo no cumprimento das promessas de Deus. A segunda parte do capítulo 11 de Gênesis não deixa que nós terminemos a primeira parte desse livro com uma nota triste. A primeira parte do livro de Gênesis acaba hoje, no capítulo 11. E se essa segunda parte do capítulo 11 não existisse, nós terminaríamos a primeira parte desse livro com a terrível história da Torre de Babel. A história do pecado do homem, a história da rebelião do homem contra o Senhor. Mas Moisés faz questão de não terminar a primeira parte da história da humanidade, a primeira parte do seu livro de Gênesis dessa maneira. Ele faz questão de nos mostrar que Deus, apesar da rebeldia e da maldade humana, está firme nos seus propósitos e irá cumprir as suas promessas. A partir então dessa segunda parte do capítulo 11, a partir da genealogia de Sem, nós aprenderemos que o Senhor continua a sua promessa de redenção através de um descendente da linhagem de Sem. Nós aprenderemos nessa manhã que o Senhor continua a sua promessa de redenção através de um descendente da linhagem de Sem. Afinal de contas, lembra? Deus havia prometido a Noé que seu filho Sem seria abençoado. E então, nessa segunda parte do capítulo 11, através da genealogia desse filho de Noé, nós veremos que Deus está cumprindo as suas promessas, que Deus está trazendo salvação, redenção para esse mundo por meio das gerações. Nós veremos então, em primeiro lugar, a descendência de Sem, e veremos que a descendência de Sem, a genealogia de Sem, é o instrumento de Deus para trazer a redenção ao mundo. Eu sei que talvez você não goste muito de ler genealogias, não é? Porque parecem muitos nomes estranhos aqui, mas eu quero que você perceba como Deus está trazendo salvação ao mundo através das gerações que se passam continuamente. Nós vamos fazer a leitura então a partir do versículo 10, nós vamos ler toda a genealogia até o versículo 26. Escute com fé, com atenção a palavra de Deus, ela nos diz assim: São estas as gerações de Sem. Ele tinha 100 anos de idade quando gerou Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio. E depois que gerou Arfaxade, Sem viveu 500 anos e gerou filhos e filhas. Arfaxade viveu 35 anos e gerou Salá. E depois que gerou Salá, Arfaxade viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Salá viveu 30 anos e gerou Éber. E depois que gerou Éber, Salá viveu 403 anos e gerou filhos e filhas. Éber viveu 34 anos e gerou Peleg. E depois que gerou Peleg, Éber viveu 430 anos e gerou filhos e filhas. Peleg viveu 30 anos e gerou Reu. E depois que gerou Reu, Peleg viveu 209 anos e gerou filhos e filhas. Reu viveu 32 anos e gerou Serug. E depois que gerou Serug, Reu viveu 207 anos e gerou filhos e filhas. Serug viveu 30 anos e gerou Naor. E depois que gerou Naor, Serug viveu 200 anos e gerou filhos e filhas. Naor viveu 29 anos e gerou Tera. E depois que gerou Tera, Naor viveu 119 anos
e gerou filhos e filhas. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, Naor e Arã. A princípio, nós temos aqui a genealogia de Sem, e nós temos esse conjunto de nomes, conjunto de gerações, uma geração passando pela outra, e nós vimos então um padrão parecido com as genealogias que nós encontramos já ao longo desses primeiros capítulos de Gênesis. Mas eu quero que você perceba, irmãos, que essa genealogia de Sem, ela estabelece uma ponte entre o mundo antes do dilúvio e o mundo depois do dilúvio. Observe que a genealogia de Sem começa 2 anos depois do dilúvio, quando Sem gera o seu filho Arfaxade. Veja que, de acordo com Gênesis 10, no capítulo anterior, Arfaxade não era o filho mais velho de Sem. Mas mesmo assim, nessa genealogia do capítulo 11, é ele que aparece como filho de Sem. E aqui eu quero que você perceba a estrutura dessa genealogia ao observar que essa genealogia apresenta um indivíduo por geração. Assim, o texto diz que eles tiveram filhos e filhas, mas apenas um indivíduo por geração é apresentado. Ao todo, são 10 indivíduos que são apresentados de geração a geração. E o que nós vamos perceber, irmãos, não é simplesmente os filhos mais velhos aparecendo aqui, como seria natural se pensar. Quando nós pensamos em uma genealogia, especialmente no Antigo Testamento, o mais natural é que os filhos mais velhos apareçam como o descendente do seu pai, e o herdeiro das promessas, e o herdeiro até mesmo dos recursos financeiros e assim por diante do seu pai. Mas o que nós já começamos a ver no início ainda, no primeiro filho de Sem, é observar que não vai ser a primogenitura o que vai designar quem são os escolhidos de Deus. Pelo contrário, fazem parte dessa genealogia aqueles a quem Deus escolhe soberanamente. Esse princípio da escolha de Deus vai ser encontrado em todo o capítulo 11, especialmente nos últimos nomes que serão mencionados aqui nessa genealogia. Mas eu quero que você perceba que desde o início, Deus não está escolhendo os seus servos porque eles são os filhos mais velhos, porque eles são os melhores, os mais capazes, ou aqueles que naturalmente seriam os escolhidos. Pelo contrário, Deus já começa a sua genealogia mostrando que não é o direito de primogênito que decide quem Deus escolhe. Pelo contrário, é a soberania de Deus, é a escolha de Deus que está guiando a história da redenção e que está guiando a história dessas pessoas e que está guiando a nossa história. Veja que depois de gerar Arfaxade, Sem ainda viveu muitos anos e gerou outros filhos. E antes da gente notar os demais descendentes, nós devemos observar mais alguns detalhes em relação à genealogia de Gênesis 11. Observe, eu quero que você veja isso, que a genealogia do capítulo 11 é muito parecida com a genealogia que nós encontramos no capítulo 5, na genealogia de Sete. No capítulo 5 você vai encontrar uma genealogia que começa de Adão e é chamada da genealogia do seu filho Sete. E nessas duas genealogias nós vamos ter muitas semelhanças. Tanto a genealogia do capítulo 5 quanto a genealogia do capítulo 11 apresentam 10 indivíduos de geração a geração. Isso nos mostra que claramente o autor não está interessado em descrever todos os descendentes, um por um, dos servos de Deus. Pelo contrário, ele está escolhendo indivíduos que ele vai mencionar e outros que ele não vai mencionar. Afinal de contas, se nós fôssemos fazer as contas a partir apenas desses indivíduos que são mencionados aqui, nós teríamos que lidar com o fato de que os descendentes de Sem dominariam apenas alguns séculos, alguns poucos anos. Por exemplo, nessa conta, então, Sem, o primeiro descendente de Noé, seria contemporâneo de Jacó. Ou seja, Jacó viveria no mesmo tempo de Sem, se as contas fossem feitas apenas com esses nomes que são mencionados aqui. É óbvio que não. É óbvio que o Senhor Deus está guiando Moisés para escolher os indivíduos que foram escolhidos por Deus para representar então a semente divina, ou a
continuidade da promessa de Deus de geração em geração. Nós veremos que a semente divina vai aparecer lá na frente. E veja que, somado a isso, duas genealogias fazem transições em momentos diferentes. Em Gênesis 5 nós temos a saída da criação para a história do dilúvio. Agora em Gênesis 11 nós temos a saída do dilúvio para o início da história de Abraão. Em tudo isso, irmãos, nós temos percebido algo mais importante ainda. É que o autor de Gênesis está nos mostrando que a linhagem prometida que começou com Adão está passando pelo seu filho Sete, chegando até Noé e chegando até o filho de Noé chamado Sem, e de Sem ela chega até Abraão. É essa estrutura que o autor de Gênesis quer que a gente perceba. Adão recebeu a promessa. Essa promessa passou para o seu filho Sete, que passou então para Noé, que passou para o seu filho Sem, e que então chegou até Abraão. Em outras palavras, Deus está nos dizendo que a história da sua igreja não começa com Abraão. A história da sua igreja não começa com Noé. A história da sua igreja começa a partir das promessas de Deus, promessas que ele entregou ao primeiro homem, ao primeiro Adão. E essas promessas foram passando de geração em geração, aguardando o cumprimento delas. E eu quero, irmãos, que você perceba mais uma diferença entre o capítulo 5 e o capítulo 11. Na genealogia do capítulo 5, nós observamos que uma frase era constantemente repetida. A frase, e morreu. Constantemente, ao longo da narrativa de Gênesis 5, os descendentes eram apresentados da seguinte forma: fulano gerou fulano e então morreu, e morreu, e morreu. Mas no capítulo 11 nós não vemos essa frase aparecendo. No capítulo 11, apesar dos homens continuarem morrendo, não é registrado a morte deles aqui. Isso não é por acaso. De fato, enquanto no capítulo 5 o autor Moisés estava enfatizando as consequências do pecado, a própria morte, no capítulo 11 o que está sendo enfatizado não é a consequência do pecado, a morte, mas sim a continuidade das promessas de Deus. Deus está dizendo então que as suas promessas continuam através de Sem e se seguem até Abraão. Veja que a sequência registrada na genealogia de Gênesis 11 é a seguinte: Sem gerou a Faxade, que gerou a Salá, que gerou a Éber. Éber foi o descendente de Sem, da qual provém os hebreus. Tanto é que Abraão é chamado de Abrão, o hebreu, porque ele é descendente de Éber. E aqui nós temos então uma diferença muito interessante entre o capítulo 10 e o capítulo 11. No capítulo 10 é o filho de Éber chamado Joquitã que recebe a atenção aqui. Éber é apresentado como tendo alguns filhos. Um deles é Joquitã, e é sobre ele que o capítulo 10 fala. Mas em Gênesis 11, Moisés não fala sobre Joquitã. Moisés fala sobre um outro descendente chamado Peleg. E há uma razão para isso. Porque não era de Joquitã que Deus traria a sua linhagem prometida, o seu povo prometido. Seria através do outro filho de Éber, o seu filho chamado Peleg, que ele traria o seu descendente prometido. E mais uma vez, irmãos, nós estamos vendo como Deus está guiando a história da salvação, a história da redenção por meio da sua vontade soberana. O mesmo Éber, o mesmo homem, teve filhos e filhas, mas Deus escolheu o seu filho Peleg para trazer as promessas através dos seus descendentes, especialmente do seu descendente chamado Abraão. E de Peleg, então, nós temos Reu, que gerou Serug, Serug gerou a Naor, e Naor gerou a Tera. Tera, então, por sua vez, gerou 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. E veja que a primeira genealogia em Gênesis 5 também termina com 3 filhos. A genealogia de Gênesis 5 termina nos dizendo que Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé.
A genealogia do capítulo 11 nos termina dizendo que Tera teve 3 filhos: Abrão, Naor e Arã. A primeira parte da história do homem, a primeira parte da história da humanidade estava encontrando o seu fim com o nascimento de Abrão. E o que eu quero que você perceba através dessa genealogia e através da soberania de Deus nessa genealogia é que a Escritura está nos mostrando que nós temos um Deus soberano guiando a nossa história, guiando a história do mundo, guiando a história da salvação. Diante das circunstâncias que nós encontramos nesse mundo, irmãos, diante das pandemias que acontecem, diante das guerras, dos rumores de guerra, diante dos desastres naturais, diante das perseguições da igreja, nós somos tentados a pensar que Deus não tem um controle soberano sobre todas as coisas. Nós somos tentados a pensar que Deus, em algum momento da história, perdeu a mão. Que em algum momento da história, Deus deixou algo escapar. E muitas vezes nós aplicamos isso até mesmo à nossa vida e à nossa família. Nós pensamos que em algum momento da nossa história, Deus cometeu um equívoco, Deus perdeu a mão. E a nossa família então foi para um rumo que não deveria ir. A nossa história caminhou de uma forma que não deveria ter sido a forma correta. E nós passamos então a questionar a soberania de Deus porque nós acreditamos que as coisas deveriam ter sido feitas de uma outra forma ou que Deus em algum momento da história perdeu o controle sobre todas as coisas, sobre as nossas vidas e sobre as nossas famílias. Mas o que as genealogias de Gênesis e o que essa genealogia em Gênesis 11 nos ensina de forma muito clara e especial é que Deus, de geração a geração, continua soberano sobre todas as coisas e de geração em geração Deus continua avançando o seu plano de salvação através do descendente escolhido. Deus não perde a mão em um dado momento da história. Deus não comete equívocos em um dado momento da nossa família, da nossa história, da nossa fé. Pelo contrário, Deus continua soberano e de geração em geração o Senhor dá continuidade ao seu plano eterno de redenção. Nós não precisamos nos desesperar quando as coisas não acontecem do jeito que planejamos. Nós não precisamos nos desesperar acreditando que o Evangelho está sendo engolido por esse mundo ou acreditando que esse mundo está continuamente indo de mal a pior. Deus é soberano sobre todas as coisas. E assim como Ele guiou as suas promessas e guiou a história dessas gerações em Gênesis 11, Ele continua soberano sobre as nossas vidas e sobre a vida da sua igreja. Afinal de contas, irmãos, quando nós lemos Gênesis 11, nós lemos como se fosse a história de outras pessoas. Mas a história de Gênesis 11 é a nossa história. Afinal de contas, é a história da sua igreja. De geração em geração o Senhor continua soberano. E Ele está cumprindo as suas promessas. E louvado seja o nome dEle por isso. Nós veremos então que a segunda parte do capítulo, do texto que nós iremos ler nessa manhã, continua desenvolvendo essa verdade. E nos mostrando mais especificamente que dentre essa descendência, Deus escolhe um descendente, pelo qual Ele irá cumprir as suas promessas. Vamos ler a partir do versículo 27 até o versículo 30. Gênesis 11, 27 nos diz assim: São estas as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, Naor e Arã. E Arã gerou Ló. Arã morreu na terra de seu nascimento, em Ur dos caldeus. Estando Tera, seu pai, ainda vivo, Abrão e Naor tomaram para si mulheres. A mulher de Abrão se chamava Sarai, e a mulher de Naor era Milca, filha de Arã, que foi pai de Milca e de Iscá. Sarai era estéril, não tinha filhos. Mais uma vez nós vemos essa frase, né? São estas as gerações, e dessa vez essa frase aparece para falar mais particularmente da família de Tera. Até o versículo 26 nós temos a genealogia de Sem, até a família de Tera, e agora a partir do versículo 27 nós temos um olhar
mais especificamente voltado para essa família. E como nós vimos já no versículo 26, Tera teve 3 filhos, Abrão, Naor e Harã. E o texto nos diz que no versículo 28, que o terceiro filho mencionado, Harã, morreu na terra de Ur dos Caldeus, lugar onde ele havia nascido, enquanto seu pai e seus irmãos ainda eram vivos. Em outras palavras, nós temos uma família que vivia nessa cidade, que vivia em Ur dos Caldeus, 3 irmãos, um pai, e esse terceiro filho de Tera, esse terceiro irmão, chamado Harã, morreu ainda naquela cidade. Ur dos Caldeus se localizava, irmãos, na Mesopotâmia, e foi a terra onde Tera criou a sua família, criou seus filhos, e Harã morreu então e deixou 3 filhos, 3 netos para Tera e 3 sobrinhos para Abrão: Ló, Milca e Isca. Isca, nós não sabemos muito sobre ele, é a única vez que aparece o nome dele aqui em toda a Bíblia, nós não sabemos muito. Ló, nós conhecemos bem a história, e nós veremos a história de Ló mais à frente. E nós temos Milca, que acaba se casando com o seu tio, chamado Naor. Os outros 2 filhos de Tera então se casam, Abrão e Naor. Abrão se casa com uma mulher chamada Sarai, e Naor se casa com a filha do seu falecido irmão, com a sua sobrinha, chamada Milca. E entre esse casamento, e nesse casamento de Harã e Milca, nós vamos ter muitos personagens conhecidos. Afinal de contas, de Milca e Naor nascem 8 filhos. Desses 8 filhos, um deles se chama Betuel, e Betuel teve filhos também. E nós conhecemos muito bem os filhos de Betuel. Afinal de contas, Betuel foi o pai de Labão e foi o pai de Rebeca, que vai ser a esposa do filho de Abraão, a esposa de Isaac. Nós temos então essa família se desenvolvendo naquele momento, mas existe um detalhe muito interessante nessa narrativa aqui. Se por um lado a história bíblica nos conta que do casamento de Naor e Milca procedem 8 filhos, já no início o texto nos diz que do casamento de Abrão e de Sarai não havia filhos algum. Afinal de contas, o texto nos diz que Sarai era estéril. Se o casamento de Milca e de Naor era marcado pela fecundidade, o texto nos diz ainda no início da história de Abraão que Sarai era estéril e não podia ter filhos. E aqui, irmãos, veja que sem filhos, um homem não poderia perpetuar o seu nome e garantir sustento e segurança nos dias da sua velhice. E aqui, irmãos, há paralelos muito interessantes com essa palavra nome. Quando nós lemos em Gênesis 11, no início de Gênesis 11, qual era o grande objetivo dos construtores da Torre de Babel? Era fazer célebre o quê? Célebre o nome deles. Logo em seguida, nós temos a genealogia de Sem, e o nome Sem significa nome, é exatamente o significado de Sem. Sem significa nome. E então nós temos Abraão, um homem que deveria perder o seu nome, porque não tinha descendência alguma. E é justamente esse homem Abraão, que não deveria ter nome sobre a face da terra, porque ele não teria descendente, a quem Deus dá o nome, e diz que através dele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Enquanto os homens rebeldes contra Deus queriam fazer o seu nome grande, Deus escolhe um homem que estava fadado a ser esquecido para dar a ele um nome eterno. Veja que sem filhos, Abraão perderia o seu nome. Sem filhos, Abrão e Sarai não teriam quem cuidasse deles na velhice. Sem filhos, Sarai era uma mulher marcada pela frustração, uma mulher sem prestígio. Afinal de contas, a principal obra da mulher era ser mãe. E ainda hoje continua sendo, né? Afinal de contas, Paulo diz isso em 1 Timóteo. Mas naquele tempo, o aspecto disso era ainda mais forte.
E ficar muito claro que uma mulher que não tinha filhos era uma mulher marcada pela frustração. Afinal de contas, essa frustração não era simplesmente pelo princípio bíblico. A frustração era uma frustração cultural. Afinal de contas, Abraão e Sarai não vinham de um contexto temente a Deus. Pelo contrário, nós veremos que eles viviam em Ur dos Caldeus e tanto Abraão quanto a sua família viviam longe de Deus. Mas mesmo longe de Deus, Sara e Abraão sofriam com a falta de descendentes. Lembra que eu falei que vários empecilhos têm sido colocados para o cumprimento das promessas de Deus? Primeiro, nós vimos, alguns capítulos atrás, o empecilho do pecado do homem trazendo dilúvio sobre a criação. E mesmo com o dilúvio, Deus preservou a sua semente escolhida e continuou as suas promessas. Mas logo depois do dilúvio, o homem cai no pecado, Noé cai no pecado e mais um empecilho é colocado para o cumprimento das promessas de Deus. E então Deus preserva a sua semente escolhida através de Sem e as suas promessas continuam. Mas então vem a Torre de Babel, um ato de rebeldia contra Deus, um ato de orgulho contra o Senhor. E mais uma vez parece que o plano de Deus está ameaçado, porque os homens estão unidos no propósito mal. Mas Deus então traz confusão, espalha os homens e continua dando seguimento às suas promessas. E Deus faz isso através da descendência de Sem, até chegar em Abraão. Mas quando chega em Abraão, irmãos, nós vamos ver isso em mais detalhes nas próximas semanas. Mas quando chega em Abraão, há mais um empecilho para o cumprimento das promessas de Deus. Na verdade, há mais alguns empecilhos para o cumprimento da promessa de Deus. O primeiro, muito claro aqui, é porque Abraão não era um homem temente a Deus. Pelo contrário. O texto faz questão de dizer que Abraão, com a sua família, vivia numa cidade chamada Ur dos Caldeus. E essa cidade, irmãos, era marcada pela idolatria, pela perversidade da adoração, inclusive a adoração à deusa Lua, ou Deus Lua, melhor dizendo. Mas nós vemos então que, além desse empecilho, há o segundo empecilho. Porque além de Abraão não ser temente a Deus, além de Abraão não conhecer a Deus, e como é que Deus poderia continuar as suas promessas através de um homem que nem mesmo o conhecia? Há um segundo empecilho. Sarai, a esposa de Abraão, era estéril. E como as promessas de Deus poderiam continuar através de um casal que não poderia trazer descendência? Bem, nós vamos ver como Deus responde a essas dificuldades. Mas já no final do capítulo 11 de Gênesis, Deus nos mostra como Ele resolve o primeiro grande empecilho. Veja os versículos 31 e 32. Versos 31 e 32. Tera tomou Abrão, seu filho, e Ló, filho de Arã, filho de seu filho, e Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos Caldeus para ir à terra de Canaã. Foram até Arã, onde ficaram. E havendo Tera vivido 205 anos ao todo, morreu em Arã. Veja que o texto está descrevendo uma migração familiar. Tera, com o seu filho Abrão, com o seu neto Ló, filho do seu filho falecido, e a sua nora Sarai, saem de onde eles residiam, de Ur dos Caldeus, e vão para a terra de Canaã. Para aquela terra, a terra da promessa de Deus a Abraão, a terra da promessa de Deus ao seu povo. Mas o texto nos diz que eles não foram até Canaã, eles foram e pararam numa outra cidade chamada Arã, e ali eles se estabeleceram. E observe que como o patriarca da família, como o líder da família, naquele momento, Tera é o responsável pela mudança da família de Ur dos Caldeus a Tera.
E nesse momento, você poderia pensar que a decisão então de mudança para Harã, na verdade, a mudança para Canaã, foi ideia de Tera. E aparentemente parece isso quando nós lemos só o capítulo 11. Parece que Tera, o pai de Abraão, teve a ideia: nós vamos sair dessa terra e nós vamos para Canaã. Mas não. A Escritura começa a nos mostrar que não foi ideia da cabeça de Tera, mas Deus estava guiando a história de Abraão. E Deus estava tirando Abraão e sua família para a terra prometida. Vamos olhar primeiro Gênesis capítulo 15. Gênesis 15. Nós vamos ler o versículo 7. Gênesis 15, versículo 7, nos diz assim: veja o que Deus diz a Abraão. O Senhor disse também: eu sou o Senhor, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança. Veja que Deus, falando com o próprio Abraão, ele diz: foi eu que tirei você da terra de Ur dos Caldeus. Em outras palavras, não foi da cabeça de Tera que veio a ideia de mudança. Deus estava conduzindo a história de Abraão. Agora vá comigo para o livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 7, e veja como Estevão descreve a história da mudança de Abraão. Atos capítulo 7, nós vamos ler o versículo 2. Nós vamos ver que foi o próprio Deus, o próprio Senhor, que falou a Abraão que ele deveria sair de Ur para ir a uma outra terra. Estevão nos diz assim, Atos 7, 2. Estevão respondeu: irmãos e pais, escutem. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando este estava na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. Ou seja, o que Estevão está dizendo aqui? Que Deus apareceu a Abraão ainda quando ele vivia na Mesopotâmia, em Ur dos Caldeus, antes mesmo de ir para Harã. E o que Deus disse a Abraão? Versículo 3. Saia da sua terra e do meio da sua parentela e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Versículo 4. Então Abraão saiu da terra dos caldeus e foi morar em Harã. E dali, com a morte do seu pai, Deus o trouxe para esta terra em que vocês agora estão morando. Veja como Estevão, irmãos, descreve a trajetória aqui de Abraão. Quando nós lemos Gênesis 11, pode parecer que foi da cabeça de Tera a ideia de sair daquele lugar. Mas Estevão faz questão de nos dizer que Deus havia se revelado para Abraão. E Deus disse a Abraão, ainda quando eles viviam em Ur dos Caldeus: saia dessa terra, saia do meio da sua parentela. Certamente Abraão deve ter dito isso ao seu pai. Abraão deve ter convencido o seu pai a sair daquela terra. E por causa da revelação de Deus a Abraão, Tera sai e leva junto a Abraão, que teve aquela revelação, Sarai, a esposa de Abraão, e Ló, que demonstra ao longo das Escrituras ter crido também naquela revelação de Deus. É interessante que o outro irmão de Abraão, Naor, não vai, e a sua esposa também não vai. Não é registrado a ida deles, somente esses vão. E aqui mais uma vez nós vemos um traço inegável da soberania de Deus. Dentre tantos habitantes de Ur dos Caldeus, dentre tantos habitantes que existiam ali na Mesopotâmia, Deus escolheu falar ao coração de um homem. Um filho de Peleg, um descendente de Peleg, um descendente de Sem, um homem chamado Abraão. E Deus soberanamente escolheu falar ao coração desse homem
Escolheu se revelar a esse homem. E através dessa revelação, esse homem então tem a sua vida transformada. Um homem que era um idólatra, um homem que adorava deuses estranhos na sua cidade, no meio da sua família, por causa da voz de Deus, por causa da palavra de Deus, tem a sua vida transformada, sai da sua terra. E agora segue rumo às promessas de Deus. Ele, a sua esposa e o seu sobrinho. E note que, no primeiro momento, a caminhada não foi cumprida plenamente. Afinal de contas, a caminhada era até Canaã, mas eles pararam em Harã. E o próprio Estevão diz que foi depois da morte do seu pai que Abraão tomou a iniciativa de continuar até Canaã. Ou seja, irmãos, parece que Abraão teve um pouco de resistência, ou talvez ele não tenha entendido exatamente, ou tenha resistido aos planos de Deus, porque Deus havia dito a ele: saia da sua terra, da sua parentela, mas ele ainda parece ter continuado apegado à sua parentela. E somente quando seu pai morre, é que de fato ele desapega, e ele completa então a sua caminhada e vai até Canaã. É no capítulo 12 que nós vemos que Deus fala para Abraão em Harã também. Ou seja, Deus fala com esse homem, o salva. Ele aparentemente resiste um pouco ainda, mas Deus continua o seu propósito, o seu plano para com a vida de Abraão. Deus salva pecadores por meio da sua vontade soberana. E Ele está cumprindo as suas promessas na vida de pecadores como Abraão, como eu, como você, por meio das suas promessas. Veja que a viagem que deveria até ser Canaã para em Harã, mas depois da morte de Tera, de fato ela continua e então chega em Canaã, que era o propósito de Deus desde o princípio. Abraão com a sua esposa Sarai vão continuar a jornada depois da morte de Tera. E nós vamos ver então como Deus vai desenvolver essas promessas na vida de Abraão e na vida da sua esposa a partir do capítulo 12. Mas até aqui, o que nós podemos perceber é a soberania de Deus resgatando um homem pecador, idólatra, que não conhecia Deus, para transformá-lo no seu servo escolhido, para transformá-lo no seu povo escolhido, para trazer a ele as suas promessas de redenção, de salvação, para que através dele todas as famílias da terra fossem abençoadas. O Senhor continua a sua promessa de redenção através de um descendente da linhagem de Sem. E esse descendente certamente é Abraão. Deus continua suas promessas através desse homem escolhido. E aqui nós percebemos como Deus é soberano, completamente soberano sobre a salvação do homem. Não foi Abraão que buscou a Deus. Não foi Abraão que decidiu se mudar de Ur dos Caldeus e ir até Canaã. O Senhor se revelou a Abraão. O Senhor o escolheu. O Senhor o salvou. O Senhor lhe deu promessas. Porque o Senhor, nos dias de Abraão e até hoje, salva soberanamente pecadores por meio da sua palavra. Mas se esse descendente de Sem é de fato o alvo das promessas de Deus, o Evangelho de Lucas, ainda no início, no capítulo 3, nos mostra que dentre os descendentes de Sem há um homem que não foi simplesmente o herdeiro das promessas, mas não só isso, ele também foi o cumprimento das promessas. Um homem que, assim como Abraão, foi descendente de Sem, assim como Abraão, recebeu as promessas de abençoar todas as famílias da terra, que assim como Abraão, foi herdeiro das promessas. Mas ao contrário de Abraão, ele foi o cumprimento das promessas. O Senhor Jesus Cristo, descendente de Sem,
descendente de Abraão, ele é de fato o verdadeiro descendente de Sem, pelo qual nós temos a redenção e a salvação. Abraão foi salvo pelas promessas de um descendente, pela promessa de um descendente que viria para destruir o reino de Satanás. Um descendente que viria dele mesmo. Nós somos salvos pela fé nesse descendente que já veio, filho de Abraão, descendente de Sem, para nos salvar e para nos redimir. E aqui, irmãos, nós percebemos como as promessas de Deus vão passando de geração em geração, para chegar até em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, descendente de Sem, descendente de Abraão, nós temos o cumprimento das promessas e a salvação eterna. Por isso eu desafio você nessa manhã e convido você nessa manhã a crer nesse descendente de Sem, a crer em Jesus Cristo, a crer nas promessas de Deus, a crer na promessa de salvação eterna de Deus, a crer que há um Deus soberano sobre todas as coisas que guia a sua história, que guia a minha história e que especialmente guia a história de todo o universo para realizar seus propósitos de salvação de um povo escolhido por meio do seu descendente escolhido. Abraão creu nessas promessas e ele foi salvo pela sua fé. Todo aquele que crê nesse descendente é salvo e passa a ser herdeiro juntamente com Abraão dessas promessas. Afinal de contas, o apóstolo Paulo nos diz que aqueles que creem como Abraão creu são filhos de Abraão e herdeiros da promessa, como ele é. Deus salvou um homem, um descendente de Sem. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus salva homens através de um descendente de Sem. Creia no Senhor Jesus Cristo. Creia na salvação. Creia nas promessas. Creia em Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Senhor, nós louvamos o Teu nome, que é grande, tremendo e santo, porque o Senhor soberanamente guia a história da humanidade, salvando pecadores em todas as gerações, dando prosseguimento às Tuas promessas de geração em geração, alcançando um homem de Ur dos Caldeus para ser o Teu povo, alcançando pecadores como nós para sermos o Teu povo, e tudo isso por meio da semente de Sem, tudo isso por meio do descendente de Sem, o Senhor Jesus Cristo. Aquele que não é só o herdeiro das promessas, mas o cumprimento das promessas. Aquele que nos dá salvação eterna. Senhor Deus, que nós possamos amar mais o Senhor por causa da Tua soberania. Que nós possamos amar mais o Senhor por causa do Teu plano de redenção. Que nós possamos amar mais o Senhor por causa do Senhor Jesus Cristo. Que nós possamos amar mais o Senhor por causa da Tua salvação em nós. Que toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor, o nosso Salvador. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.